Boa tarde, quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de história. Hoje nós vamos fazer as atividades da apostila nas páginas 28 até a 34 e na apostila complementar as páginas 79 e 80. Começando então lá na página 28 da apostila de vocês, nós temos um texto falando sobre entradas, bandeiras e a mineração. Vou fazer então do mesmo jeito que eu fiz na aula anterior. Vou lendo o texto e explicando para vocês, tá bom? Então vamos lá. As bandeiras eram expedições que saíam de locais próximos ao litoral e partiam em direção ao interior do território brasileiro. O que eram as bandeiras, então? Elas eram expedições, que saíam de locais próximos ao litoral e partiam em direção ao interior do território brasileiro. As pessoas que participavam dessas expedições eram chamadas de bandeirantes e buscavam por ouro, prata e plantas. Como que eram chamadas então essas pessoas que participavam dessas expedições? De bandeirantes. E o que elas buscavam? Ouro, prata e plantas. Contudo, algumas dessas expedições também buscavam aprisionar e escravizar indígenas para fazê-los trabalhar nos campos, vilas e cidades. Então aqui está falando que algumas dessas expedições, eles aprisionavam e escravizavam indígenas para que eles trabalhassem nos campos, nas vilas e nas cidades. Aí logo abaixo nós temos aqui um mapa das capitanias hereditárias e ele diz assim: para colonizar e explorar as riquezas dessas terras, em 1534, o rei de Portugal dividiu as terras brasileiras em 15 lotes que ficaram conhecidos como capitanias hereditárias. Essas capitanias eram hereditárias porque passavam de pai para filho. Tem também, você sabia? Os bandeirantes daquela época tinham grande interesse por plantas medicinais, frutas, raízes e sementes, castanhas, cravo, pimenta e canela, por exemplo. Eram produtos usados para temperar e conservar alimentos e também serviam como remédios. Desbravar o interior do Brasil não era uma tarefa fácil. Os bandeirantes partiam em direção a terras desconhecidas e enfrentavam muitos perigos, como os animais selvagens. Muitos homens que aceitavam essa aventura desejavam ganhar um pedaço de terra ou parte do ouro encontrado durante a expedição. Na terra que ganhavam, normalmente plantavam trigo, milho e mandioca. Seguindo na página 29 agora. Os bandeirantes também plantavam milho e mandioca em determinados locais do caminho para o interior. Dessa forma, outros bandeirantes que passassem por tais caminhos teriam como conseguir alimentos. Essa ação também incentivava a vinda de pessoas de outros lugares para habitar a região. Então, os bandeirantes, eles plantavam milho e mandioca no meio do caminho. Enquanto eles estavam caminhando para o interior, eles iam plantando milho e mandioca, para que dessa forma, os outros bandeirantes que passassem por ali, eles teriam como conseguir alimento. E também incentivava a vinda das pessoas de outros lugares para habitarem nessa região. Continuando. Leia esta imagem e atente para o vestuário e o tipo de ambiente por onde os bandeirantes viajavam. Então, vocês observam, como que eram as vestimentas deles, olha os locais que eles passavam, como que era, pedreiras, olha só, como que era. E aqui ainda diz assim: os desbravadores usavam um capuz chamado guaiteira e um colete feitos com couro de anta, muito resistente contra as armas dos indígenas que poderiam enfrentar no caminho.
Muitos bandeirantes andavam descalços, mas outros calçavam meias e sapatos de couro. Seguindo agora para a página 30. Lá na página 30 nós temos um Vamos Brincar. Nas páginas do material de apoio há algumas ilustrações que representam elementos que faziam parte de um acampamento bandeirante. Destaque as imagens corretas e monte o cenário histórico conforme o que foi estudado. Em seguida, analise as transformações no ambiente. Então, aqui é uma brincadeirinha, né, relacionada ao que nós estamos estudando. Se vocês quiserem estar fazendo em casa, podem fazer. Ao abrirem caminhos pelo interior do território, os bandeirantes também encontraram locais com minas de ouro. Muitas pessoas se dirigiam até essas regiões mineiras e assim surgiram Vila Rica, atual Ouro Preto, em Minas Gerais, e Arraial de Santiana, uma vila que se tornaria a cidade de Goiás, em Goiás. Aqui ainda nós temos um lembrete, olha. Os bandeirantes escravizaram muitos indígenas, mas vários deles resistiram a essa escravidão e enfrentaram os bandeirantes. Então, os bandeirantes, apesar dos bandeirantes, né, escravizarem muitos indígenas, alguns deles resistiram e enfrentaram os bandeirantes. Agora nós temos a Corrida do Ouro. A notícia do descobrimento de minas de ouro logo se espalhou pelo Brasil, fazendo com que muitas pessoas do litoral e até mesmo de Portugal migrassem para as regiões das minas, buscando enriquecer com a exploração do ouro. Assim, por causa da chegada de tantas pessoas de diversos lugares, como paulistas, bandeirantes, europeus, indígenas e africanos escravizados, iniciou-se a formação de vilas voltadas para o trabalho em mineração. Então aqui está falando sobre o ouro, sobre o descobrimento de minas de ouro, que logo se espalhou pelo Brasil. Na página 31. Inicialmente, o ouro foi encontrado nas margens dos rios, ouro de aluvião, e os trabalhadores utilizavam peneiras para conseguir separar o metal de outros elementos. Depois, o ouro passou a ser explorado nas encostas dos morros e assim iniciou-se a mineração realizada por africanos escravizados. Então aqui está falando, né, que o ouro ele foi encontrado primeiramente nas margens dos rios e os trabalhadores utilizavam peneiras para conseguir separar o metal dos outros elementos, e depois disso o ouro passou a ser explorado nas encostas dos morros, e assim iniciou-se a mineração realizada por africanos escravizados. Então eles buscavam os africanos e escravizavam, né? Vamos seguir então. Como muitas pessoas se deslocaram para a região e o número de novos moradores aumentou, alimentos começaram a faltar nas vilas e cidades. Dessa forma, tropeiros passaram a abastecer esses locais com a venda de seus produtos. Eles iam de cidade em cidade, transportando produtos em mulas e atravessando o interior até as regiões litorâneas. Os tropeiros abasteciam as vilas e cidades com alimentos e animais. Nessa ilustração de Debret, os integrantes da tropa estão em um local de descaso. No centro da imagem, um escravizado carrega um saco de pele utilizado para transportar alimentos como queijo e grãos que seriam comercializados em diversos locais. Então aqui, né, temos a imagem do escravizado carregando. Seguindo na página 32, nós temos algumas atividades. Primeiro aqui, a extração de minério pode ser realizada de muitas maneiras. Ligue as imagens que retratam tipos de mineração à descrição corretamente. Então, logo abaixo que nós temos uma descrição e em cima a imagem. Vocês vão ligar a imagem com a descrição correta. A letra A. Que tipo de mineração extrai menos ouro? Aí, de acordo com o que vocês estudaram, vocês vão responder. A B e assim por diante.
Seguindo na página 33. Assim como no sertão nordestino, no sul do Brasil, proprietários rurais viviam da criação de gado bovino, também usado para o fornecimento de carne, leite e couro. Os tropeiros, com suas tropas de mulas, percorriam do sul do Brasil até a região das Minas Gerais e lá vendiam seus produtos, amenizando a falta de alimentos. Aí logo abaixo nós temos algumas atividades. A número 1, vocês vão analisar essa imagem e depois responder as questões. A 2, vocês vão desembaralhar as sílabas desse nome e vai formar o nome. Seguindo na página 34. Vocês vão responder essas questões, completar elas e em seguida responder a cruzadinha. A número 4. Vocês vão escrever 3 objetivos das expedições dos bandeirantes. O que eles buscavam, né? Vocês podem colocar, o que eles faziam. Um exemplo seria, né, que eles vinham buscar o ouro e também capturar indígenas, né? Na 5. Que consequências a chegada dos portugueses causaram às etnias indígenas? Que nós estudamos bastante também, né? Que algumas etnias elas se juntaram aos portugueses, outras se deslocavam para o interior e muitas desapareceram. Seguindo agora para o caderno da apostila complementar de vocês. Lá na página 79, vocês têm um caça-palavras. Vocês vão encontrar os termos aqui nesses caça-palavras e depois completar corretamente as frases. A número 6. A respeito do modo de viver dos bandeirantes, marque com X as afirmativas corretas. Então, vocês vão marcar as alternativas corretas. São mais de uma alternativa aqui. Na página 80, a número 7. Como o ouro era explorado na região das Minas Gerais? Recorte e colhe as imagens dessa página no cenário para demonstrar como ocorreria esse processo de exploração. Então, vocês vão recortar essas imagens aqui e colar aqui, além de responder como que o ouro era explorado na região de Minas Gerais. Certo? Essas, então, são as nossas atividades da semana. Bons estudos para vocês. Qualquer dúvida pode estar me chamando. Quinta-feira, então, é a nossa correção. Um grande beijo para vocês e até quinta-feira. Tchau!